Mateus capítulo de número 6, Mateus 6, eu gostaria de ler com você a partir do versículo 1. Mateus 6, a partir do verso 1. A palavra de Deus nos diz assim: quando orares, não seja como os hipócritas, pois eles se comprazem em orar em pé nas sinagogas, nas esquinas das ruas, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam o seu galardão. Mas tu, quando orares, entra no teu aposento, fecha a porta do teu quarto, e ore ao teu pai que está em secreto, e o teu pai que vê em secreto te recompensará. E orando não useis de vãs repetições, como fazem os gentios, que pensam que por muito falarem serão ouvidos. Não se assemelhem a eles, porque o vosso Pai sabe o que vos é necessário, antes mesmo que vocês o peçam. Portanto, quando forem orar, orem assim: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Versículo 33 ainda, para lermos concluindo. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Se você leu comigo, diga amém. Eu gostaria de falar com vocês hoje sobre o reino de Deus e o convite que Jesus nos faz em seu reino para uma vida de comunhão. Esse texto que nós lemos, ele é muito conhecido por todos nós. Provavelmente essa é a oração mais repetida e mais conhecida da Bíblia, que nós carinhosamente chamamos de oração do Pai Nosso. Mateus capítulos 5, 6 e 7 é o único sermão de Jesus, o sermão do monte, ou o sermão das bem-aventuranças. Foi o primeiro sermão de Jesus, na verdade, a primeira mensagem que Jesus pregou. Ele está iniciando o seu ministério, ele reuniu não apenas aqueles que seriam seus discípulos, mas todos aqueles que estavam dispostos e famintos para ouvi-lo, para que ele compartilhasse nisso que para nós são 3 capítulos, aquilo que seriam os princípios e as bases do reino de Deus. Nós somos chamados diariamente por Cristo para vivermos o entendimento do que é o reino de Deus. Só que isso para a gente também é um grande desafio, porque nós não vivemos em um reino, nós vivemos em uma república, seja aqui nos Estados Unidos ou seja no Brasil. Eu gosto muito do que Philip Keller sugere quando ele diz que há um desafio para a gente entender o que é o reino de Deus em nosso contexto. Quem vive, por exemplo, na Inglaterra, vive em um reino e sabe o que é e como é viver em um reino. No Brasil, nos Estados Unidos, nós vivemos em uma república. E a engrenagem central de uma república é um sistema de governo chamado de democracia, ok? Ou seja, a decisão está na escolha dos homens. O poder da construção do futuro está na vontade dos homens. A cada 4 anos se vota. Se você gostou de um candidato, você elege ele. Se você gostou muito, você reelege. Se você não gostou muito, você dá a outra oportunidade de governar. Porque em uma república, a engrenagem do governo passa por uma democracia. Jesus está dizendo o seguinte: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. A palavra arrependimento, você sabe muito bem que o termo bíblico que é utilizado para ela no Novo Testamento é o termo que nós chamamos de metanoia, que significa mudança de mente, mudar a forma de pensar. Então, Jesus está estabelecendo uma condicional para recebermos o reino de Deus, é mudar a nossa mente, ok? Deixa eu repetir isso aqui para você. Jesus está apresentando uma condicional para vivermos o reino de Deus, mudar a nossa mente. Arrependei-vos, metanoia, mude a sua mente, porque o reino de Deus chegou. E Jesus está dizendo que o governo de Deus não é por meio de uma república, o governo de Deus é por meio de uma monarquia, porque é um reino. Há muitas diferenças, como eu já disse a você, entre uma república e entre um reino, entre a democracia e entre a monarquia. Só que uma das principais é que em uma democracia, em uma república, a construção do futuro está na vontade dos homens. Na monarquia não, há um rei que é soberano. Deixa eu dizer uma coisa,
O governo de Deus sobre as nossas vidas é um governo que ali as nossas vontades humanas são diminuídas. Que ali a nossa decisão de fazer do nosso jeito, pela nossa forma, com a nossa cabeça, é reduzida. Porque Cristo não é apenas o nosso Salvador, Cristo é também o nosso Senhor. A parte mais fácil desse relacionamento é recebê-lo como Salvador. Porque recebê-lo como Salvador é olhar para a cruz e ver que Ele nos salvou, perdoou os nossos pecados e nos livrou da condenação eterna. Só que recebê-lo como Senhor vai além. É olhar para a cruz e ver que aquela cruz é um modelo da cruz que nós também devemos que carregar. Renunciando a cada dia nossas próprias paixões, nossas próprias vontades, nossa própria forma de pensar. É por isso que a condicional para viver o reino de Deus é: mude a sua forma de pensar, porque o reino de Deus chegou. E nesse reino não é a nossa vontade, é a vontade de Deus. Não é do nosso jeito, é do jeito de Deus. Não é pelo nosso querer, é pelo querer de Deus. Que a nossa vida possa viver diariamente o reino de Deus em todas as áreas. Você diz amém por isso? No capítulo 6, Jesus está construindo a cultura de vida deste reino, o modo de vida desse reino. E ele dedica algum tempo para falar sobre a oração nesse reino. No versículo 5, ele dá uma primeira advertência. Ele diz o seguinte: quando vocês forem orar, não sejam como os hipócritas. A quem que Jesus estava se referindo aqui? Aqueles que eram a estrutura religiosa daquele tempo: fariseus, saduceus, escribas, os doutores da lei, que sabiam muito sobre a lei, mas haviam morrido no seu relacionamento com Deus. Jesus traz para aquele grupo o termo hipócritas. O termo hipócrita vem do grego hipócrisis. Quem era o hipócrisis? O hipócrisis era o ator na Grécia antiga. Imagina uma peça antiga, uma dramaturgia, um teatro, e você tinha um ator que tinha que encenar às vezes por 2 horas uma peça. E às vezes a peça que ele estava encenando, aquela cena, era uma cena de medo. Ele colocava no seu rosto uma máscara de medo. Imagina que a cena era de alegria, ele colocava no seu rosto uma máscara de alegria. E ele ia contracenando mediante a emoção daquele momento, de acordo com a máscara que ele ia usando. Esse era o hipócritas, que era o ator. A ideia de hipócrita, que é de onde vem esse termo, dentro do contexto que Jesus constrói: eu me torno um hipócrita, eu vivo hipocrisia, quando eu tento mostrar ser quem eu não sou. Quando eu tento fazer parecer ser para as pessoas aquilo que eu não estou sendo. Então, a primeira coisa que Jesus está orientando para a gente aqui é: fuja de viver uma vida e uma religiosidade de aparência. Fuja de querer mostrar para as pessoas uma coisa que você não vem sendo na sua vida pessoal. Isso é uma orientação de Jesus, para que diariamente a gente possa buscar no coração: Senhor, ajuda-nos a melhorar, a não repetir os erros, a viver uma vida melhor, a viver para a Tua glória, para que a nossa vida não seja para a Sua vergonha, mas para que a nossa vida seja para edificar a outros, para despertar o desejo também de Te servir no coração de outras pessoas, e que aquilo que transparece da nossa imagem para as outras pessoas seja o reflexo de uma vida cristã para a glória de Deus, e não uma vida de aparência. Você entende isso comigo? Diga amém. Jesus está nos orientando aqui a não vivermos uma vida de aparência. Mas há uma segunda orientação que ele faz no versículo 7. Ele diz: quando vocês forem orar, não useis de vãs repetições, porque assim fazem os gentios, que pensam que por muito falarem serão ouvidos. Não se assemelhem a eles, porque o vosso Pai Celestial bem sabe o que vocês precisam, mesmo antes que vocês o peçam. Jesus está dizendo uma coisa muito curiosa aqui. O que ele está dizendo é o seguinte: quando eu vou orar, aquilo que eu vou falar, aquilo que eu vou pedir, ele já sabe. Se ele já sabe, por que é que eu tenho então que pedir? Ok? Jesus está ensinando uma coisa para a gente aqui. A oração não é um lugar para pedir. A oração é um lugar para se relacionar. Porque aquilo que eu vou pedir, ele já sabe que eu preciso. Então, por que é que eu preciso pedir? É porque a oração é um lugar para a gente construir comunhão com Deus. Deixa
Deixa eu fazer uma pergunta aqui para você. Quem aqui tem pelo menos um amigo? Faz assim com a sua mão. Ok? Imagina que num dia como esse, um amigo seu te liga e fala assim: eu preciso que você me socorra e me empreste $5.000 para eu pagar uma conta amanhã. Daqui uma semana eu te devolvo. Você vai lá e empresta os $5.000 para ele. Uma semana depois ele te devolve. Só que aí ele fica um ano sem falar com você. Aí um ano depois ele te liga e fala assim: eu preciso que você me socorra e me empreste $10.000 para me pagar uma conta amanhã, daqui uma semana eu te devolvo. Você empresta os $10.000 a ele, uma semana depois ele te devolve. Só que ele fica de novo mais um ano sem falar com você. Quando ele te ligar de novo, o que você vai pensar? Esse camarada aí está precisando de alguma coisa. A pergunta é: o que é que talvez Deus sente quando algum de nós se ajoelha? Qual é talvez o sentimento de Deus quando muitas pessoas que só se lembram de falar com Deus quando precisam de um socorro se ajoelham? A gente tem que ter um cuidado para a gente não transformar a oração em um caixa eletrônico, ao invés de transformar a oração em uma mesa. O caixa eletrônico você vai só para tirar, a mesa você vai para se relacionar. O que você precisa, o seu Pai Celestial já sabe. Por que é então que eu tenho que orar? Porque a oração não é apenas para pedir, a oração é para construir comunhão e relacionamento. Você entende isso essa noite? Amém? Jesus está construindo esse entendimento, Jesus está construindo essa cultura. Aí depois disso, ele fala uma coisa muito curiosa no verso 9. Quando vocês forem orar, orem assim. E aqui está a oração clássica do Pai Nosso. E a oração do Pai Nosso é: Pai Nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. A oração do Pai Nosso é uma oração de 6 pedidos. Quantos pedidos? Vamos lá. Primeiro pedido, diga comigo: santificado seja o seu nome. Segundo pedido, diga comigo: venha o teu reino. Terceiro pedido, diga comigo: seja feita a sua vontade. Quarto pedido, diga: o pão nosso nos dá hoje. Quinto pedido, diga comigo: perdoe as nossas dívidas. E o sexto pedido, diga: não nos deixe cair em tentação. Eu não sei você tem a sensação que essa oração aqui é uma oração para a gente repetir? A gente não cresceu pensando isso? Que a oração do Pai Nosso é uma oração para a gente repetir. Se você prestar atenção, 2 versículos antes, o que foi que Jesus orientou? Quando vocês forem orar, não useis de vãs repetições. Você concorda comigo que seria uma incoerência Jesus falar o seguinte: quando você for orar, não ore fazendo repetições, para 2 versículos depois, ele ensinar para a gente uma oração para a gente repetir? Você concorda comigo que há uma incoerência aqui, se a oração do Pai Nosso ele deu para a gente repetir? Eu penso que a oração do Pai Nosso, a intenção de Jesus, não era nos dar uma oração para a gente repetir. É nos dar um modelo de oração para que nós conseguíssemos e pudéssemos orar a partir de fundamentos e princípios no reino de Deus e no relacionamento com Deus que Ele está construindo a partir de um modelo de oração. Ok? Então, Mateus, quer dizer que eu não posso orar o Pai Nosso? Claro que pode. Mas Jesus está dizendo o seguinte: cuidado para você não fazer dessa oração uma oração que você apenas aperta o play na mente e ora. Assim como às vezes você pode memorizar a letra de uma música e cantá-la, porque está memorizada, sem refletir o que de fato você está cantando. Sem orar, entendendo quais são as verdades que de fato você está estabelecendo. São 6 pedidos na oração do Pai Nosso. Quantos? Primeiro, santificado seja o teu nome. Segundo, venha o teu reino. Terceiro, seja feita a sua vontade. Já foi metade da oração aqui, sim ou não? Dos 6 já foram 3, sim ou não? Pediu alguma coisa para mim? Não. Primeiro, que o nome de Deus seja santificado. Segundo, que venha o teu reino. Terceiro, que seja feita a sua vontade. Falei das minhas dores?
apresentei minhas necessidades, abri o coração para falar das minhas dificuldades? Até porque, se aquilo que eu vou falar ele já sabe, talvez eu não tenha que ter assim tanta pressa em falar. Metade da oração do Pai Nosso não é sobre mim. Metade da oração do Pai Nosso é sobre o reino. Aí depois que eu falo sobre o reino, peço sobre o reino, intercedo sobre o reino, aí sim eu oro para mim. E quando eu oro para mim, eu oro pedindo 3 coisas. Quantas coisas? Diga comigo: pão, perdão e proteção. Vamos de novo, diga pão, perdão e proteção. Primeira coisa que eu peço para mim é o quê? Pão. Pão aqui não é só apenas aquilo que nós comemos. Pão aqui são todas as necessidades da vida, que hoje eu preciso, mas que amanhã já não é mais suficiente, porque amanhã eu preciso de novo daquilo ali. Tanto que a oração não é nos dê o pão desse mês, nem o pão dessa semana, mas nos dê o pão nosso, de cada dia. Por quê? Porque amanhã eu tenho que ir de novo à oração, e depois da manhã de novo a oração, e no outro dia depois a oração. O que é pão? Pão é aquilo que hoje é fresco, mas que amanhã está velho. O que é pão? Pão é aquilo que agora satisfez e atendeu, mas amanhã precisa ser renovado de novo. Será que a vida não é isso? Você chega no dia 30, dia 31, e você fala: graças a Deus consegui vencer mais um mês. As contas do novo mês olham para você e falam assim: oi, você está bem? Aí você fala: Senhor, me ajuda. Aí você entra em novo um mês, vence o mês, chega o dia 30, dia 1º olha para você e fala assim: oi, seu lindo, tudo tranquilo? E você fala: Senhor, isso vai durar até quando? Para sempre. Por quê? Porque isso é pão, isso é o pão de hoje. Amanhã está velho, amanhã tem novamente os desafios. É por isso que Jesus disse: basta a cada dia o seu mal, não andeis ansiosos por coisa alguma. Sabe o que Jesus está dizendo? Basta sobre hoje o mal de hoje, não traga o mal de amanhã para hoje. Viva as preocupações do hoje, viva a medida dos problemas a serem vencidos do hoje. Hoje, basta cada dia o seu mal, deixe os problemas e os males de amanhã para amanhã. Não antecipe dores, crises e problemas. Basta a cada dia o seu mal. Se preocupar. A palavra preocupação vem de 2 termos, ou de 2 palavras. Pre vem da ideia de pré, e ocupar da ideia de ocupação, porque se preocupar é ocupar-se 2 vezes. Se preocupar é sofrer 2 vezes. Se preocupar é se agitar antecipadamente. Basta cada dia o seu mal, porque Deus é um pai que sempre cuidará dos seus filhos. A primeira coisa que a gente pede para a gente é o quê? Pão. A segunda coisa que a gente pede para a gente é o quê? Perdão. Senhor, eu fiz o que não era para ter feito, falei o que não era para ter falado, me comportei como não era para ter me comportado, me perdoe. Quem aqui já orou pedindo perdão? A gente sempre ora pedindo perdão. E a terceira coisa que a gente pede é o quê? Proteção. Não me deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Eu tenho pensado que a melhor definição para a tentação é a seguinte: a tentação é um caminho apertado em um penhasco. Você pode repetir isso comigo? Diga: a tentação é um caminho apertado em um penhasco. Lembra algum tempo atrás aquela brasileira que morreu em um vulcão, acho que na Indonésia ou na Tailândia? Lembra? Quem aqui viu o vídeo da cena do vulcão onde ela caiu? Lembra daquela cena? Um caminho muito apertado, do lado aqui você tem a entrada no vulcão, muito íngreme, um abismo, ok? Aquele caminho ali devia ter 30, talvez 40 centímetros. A tentação é como um caminho daquele ali, porque a tentação é um caminho perigoso que se passa. A tentação é um caminho perigoso que se passa. A oração é: não me deixe cair, mas não é: não me deixe passar. Porque todos um dia passarão, até Cristo, a Bíblia diz que em tudo foi tentado, hora ou outra todos passarão, mas a oração é: quando eu for passar por uma, que o Senhor não nos deixe cair em tentação, que a gente passe por inteiro esse caminho e siga íntegro para a glória de Deus. Você pode louvar a Ele por isso? 3 coisas que eu peço para mim, diga comigo: pão, perdão
e proteção. Tem 3 entendimentos aqui e eu concluo a mensagem dessa noite com esses 3 entendimentos. Como eu disse a você, eu penso que a oração do Pai Nosso não é uma oração que Jesus está dando para a gente apenas para a gente repeti-la. A oração do Pai Nosso é uma oração que Jesus está nos dando, que podemos sim repetir, mas que a intenção e o propósito é que as verdades centrais que estão sendo construídas ali sejam como pilares, fundamentos, colunas para a nossa vida com Deus, para o nosso relacionamento com Deus. Primeira coisa que Jesus está construindo aqui como entendimento, como princípio, nós temos em Deus um Pai. Você pode repetir isso comigo? Diga, eu tenho em Deus um Pai. Você pode dar um sorriso para alguém perto de você? Diga isso para essa pessoa, diga, você tem em Deus um Pai. Pai nosso, você pode repetir isso comigo? Diga, Pai nosso. 382 vezes, quantas vezes? Jesus falou com o Pai nos evangelhos, 382 vezes. Em 380 vezes ele chamou o Pai de Pai. Apenas 2 vezes ele chamou o Pai de Deus. As únicas 2 vezes que Jesus chamou o Pai de Deus foi na cruz, quando ele disse, Eli, Eli, lama sabachthani, Deus meu, por que me desamparastes? Só que aquela não foi a última fala de Jesus na cruz. A última fala de Jesus na cruz foi, Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Até quando Jesus chamou o Pai de Deus, Jesus terminou chamando o Pai de Pai. Jesus está ensinando para a gente ali, acesse o Pai que há em Deus, encontre o Pai que há em Deus. Ele é o seu Deus, mas também é o seu Pai. Você pode repetir isso comigo? Diga, eu sou um filho amado e perdoado de Deus. Quando a gente fala sobre Deus, a gente fala sobre poder, sobre trono, sobre majestade, sobre glória. Há uma regra que ela é áurea no ambiente do poder. No ambiente do poder você nunca é, você sempre está, ok? No ambiente do poder você nunca é, você sempre está. A Flórida tem um governador, ele deve ter filhos. Eu acredito que é o 2º mandato dele. Se aqui nos Estados Unidos também só pode ter 2 mandatos, acredito que no próximo pleito eleitoral ele não poderá concorrer. Ou seja, em 4 ou 5 anos, os filhos dele continuarão sendo filhos dele, mas não mais filhos do governador. Concorda comigo? Porque no ambiente do poder você nunca é, você sempre está. A pessoa está governador, está presidente, está prefeito. Poder é transitório. Aqui há um diferencial de ser filho de Deus, porque em 4 anos você é filho de Deus. Em 8 anos você é filho de Deus. Em 12 anos você é filho de Deus. Em 20 anos você é filho de Deus. Em 30 anos você é filho de Deus. Em 40 anos você é filho de Deus, porque o seu trono é para sempre e o seu poder não tem fim. Você pode glorificá-lo pela sua paternidade sobre a sua vida. Celebre o Senhor com as suas palmas. Primeiro entendimento que Jesus está construindo aqui é esse. Não se esqueça, você tem um Pai. Você é um filho de Deus. Segundo entendimento que Jesus está construindo aqui é o seguinte, que a nossa vida seja alinhada com o modelo de Deus. Você pode repetir isso comigo? Diga que a minha vida seja alinhada com o modelo de Deus. Pai Nosso diz que seja feita a sua vontade na terra, assim como ela é feita.
absorva as ideologias do mundo. Não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que vocês possam experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Na vida, quem se conforma não transforma. Você pode repetir isso comigo? Diga, na vida, quem se conforma não transforma. Diga, e quem transformou sua realidade? Diga, é porque não se conformou com ela. Ou você se conforma ou você transforma. Ok? Só que o verbo é o mesmo, o verbo formar. Quando Paulo diz não vos conformeis, o que Paulo está dizendo é não absorva a forma, o modelo, o padrão, as tendências. Se o modelo que a gente segue não é o modelo do mundo, que modelo é esse? Que seja feita a sua vontade na terra, do mesmo jeito que ela é feita no céu. Sabe o que Jesus está orando? Pai, use o modo que o Senhor constrói para construir aqui. Use a cultura do reino de Deus para configurar aqui. Use aquilo que é o reino de Deus para fazer a terra ser construída a partir de um alinhamento com os céus. A segunda coisa que Jesus está ensinando no Pai Nosso é isso. Levante sua mão e diga assim: Senhor, que a nossa vida seja guiada pela Tua vontade. O primeiro entendimento do Pai Nosso é nós temos um Pai, nós temos um. O segundo entendimento é que o governo e o modelo de Deus configure a nossa vida. Terceiro entendimento, e eu começo a concluir aqui. São 6 pedidos na oração do Pai Nosso. Quantos pedidos? Quantos? Qual que é o primeiro? Santificado seja o seu nome. Qual que é o segundo? Venha ao teu reino. Qual que é o terceiro? Seja feita a sua vontade. E depois que eu pedir para o reino é que eu vou pedir para mim. Jesus está construindo aqui um terceiro entendimento. Viva de acordo com as prioridades do reino de Deus. A terceira orientação que Jesus está dizendo para a gente aqui é: viva de acordo com as prioridades do reino de Deus. Aí Jesus, nesse capítulo mesmo, ele fala sobre ansiedade. E ele diz: não andeis ansiosos por coisa. Você pode repetir isso comigo? Diga, eu não devo. Diga, até posso, mas não devo. A vida tem 3 pilares. Quantos pilares? Paulo fala isso quando ele fala assim: ó, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Sabe o que Paulo está dizendo? Até posso, mas não preciso. Até posso, mas não devo. A vida é firmada em 3 pilares. Quantos? Diga, o que eu quero, o que eu posso e o que eu devo. Tem coisas que você deve, mas não quer. Tem coisas que você quer, mas não pode. Tem coisas que você pode, mas não deve. A gente precisa pedir a Deus que alinhe a nossa vida para a gente viver conforme nós devemos viver. Ok? Alinhar a nossa vida com as prioridades do reino de Deus. Jesus falou o seguinte: eu não andeis ansiosos por coisa alguma, nem pelo comer, nem pelo beber, nem pelo vestir. Você pode repetir isso comigo? Diga, comer, beber, vestir. E Jesus fala assim, ó, porque Ele te deu a vida, Ele te deu e Ele também te deu o corpo, te deu pensa comigo, se Ele te deu o corpo, Ele vai te dar o que você precisa para comer e beber, para que você mantenha esse corpo. Se Ele te deu a vida, Ele vai te dar o que você precisa para se vestir nesta vida. Sabe o que Jesus está dizendo? Que se o Pai não falhou em te dar o principal, Ele não falhará também em te dar o secundário. Aí Jesus diz: qual de vós que poderá pelos seus esforços, pelos seus, acrescentar à sua vida um palmo ou um côvado? Tem uma coisa curiosa: a nossa ansiedade consegue fazer a vida esticar um pouco mais? Não, mas guarde isso. A ansiedade pode até não aumentar a vida, mas talvez ela diminui. As preocupações podem até não esticar e aumentar a vida, mas talvez diminui. Porque as preocupações, os medos, as ansiedades que rondam o nosso coração e tentam criar raízes ali, podem fazer a gente se precipitar e perder o time, a direção certa de Deus para muitas coisas na vida da gente. O que Jesus está dizendo é: você não precisa se preocupar, nem viver ansioso por coisa alguma. Ele cuida de pássaros, Ele cuida de lírios. Quanto mais de vós, que são filhos, ó homem de pequena fé. Repita comigo: ansiedade tem a ver com o tamanho da fé. Que coisa curiosa isso, né? Jesus falou que muita ansiedade é pouca fé. Muita ansiedade é o quê?
termômetro da vida é esse. Se você tem muita fé, você fica pouco ansioso. Mas se você fica muito ansioso, é porque você está com pouca fé. Curiosamente, o termo grego do Novo Testamento para crer é o mesmo para confiar. Você pode repetir isso comigo? Diga: o termo para crer é o mesmo para confiar. Ou seja, biblicamente, se você crê, você confia. Se você crê, você... Mas se você não confia, é porque você não crê. Quando a gente confia, a gente não vive tanto com ansiedade. Levante sua mão e diga assim: Senhor, me ajude a confiar mais, porque aí eu ficarei menos ansioso. Jesus fala o seguinte, alinhando a vida com as prioridades: mas buscai primeiro o reino de e a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão o quê? Que coisas? Pão, perdão e proteção. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. O que faz a gente ficar ansioso? Pão, perdão e proteção. O que tenta roubar a paz da gente? Pão, perdão e proteção. O que tenta fazer a fé desmoronar no coração? É a ansiedade por pão, por perdão e por proteção. Jesus disse: se você alinhar a vida com as prioridades certas, essas outras coisas aqui te serão acrescentadas. Repita comigo: acréscimo. Acréscimo é uma palavra que a gente sabe o que significa, mas usa pouco, já percebeu? Só que tem um ambiente no Brasil que acréscimo é muito usado: jogo de futebol. Jogo de futebol tem 90 minutos. Quanto tempo? Quanto tempo? Todo jogo tem uma coisa chamada acréscimo. O acréscimo é quantos minutos? 2, 3. Para acontecer 5, aconteceu alguma coisa muito anormal. O jogo é o acréscimo. O jogo é o quê? 90 minutos. Porque acréscimo é aquilo que vai além do que já era suficiente. Ok? Acréscimo é aquilo que vai além do que já era suficiente. Jesus está dizendo: alinhe a sua vida com as prioridades do reino de Deus. Porque se você viver as prioridades do reino de Deus, as outras coisas você vai perceber que são apenas o acréscimo. Sabe quando que a gente perde a paz? Quando a gente começa a viver por pão, por perdão e por proteção. Quando a gente começa a viver pela ansiedade. Quando a gente deixa que Mamon se torne o Senhor do nosso coração. Quando a gente deixa que o amor, o apego ao dinheiro faça a gente deixar de cuidar o que de fato vai fazer falta se nós não priorizarmos e cuidarmos. Nossa vida com Deus, qualidade da nossa família, qualidade do nosso casamento, tempo com os nossos filhos. Essa palavra é um despertamento para a sua vida. Está comigo aí? A gente precisa alinhar a vida com o reino de Deus. A gente precisa alinhar a vida com o reino de Deus. É Jesus que está prometendo. Se você alinhar a sua vida com as prioridades certas, você vai perceber que isso que angustia o seu coração é só o acréscimo. Mas o Senhor, e pão, perdão e proteção é só o acréscimo. A vida mesmo é o reino. Eu encerro essa mensagem hoje com uma pesquisa que eu tive acesso a ela um tempo atrás e ela mexeu muito comigo. Em 2017, que ano? O Instituto Gallup fez uma pesquisa na virada do ano para 2018 e foi perguntado para milhares de pessoas: o que você mais busca para o novo ano? O que você mais busca para o novo? Muitas respostas foram dadas, mas a principal era: no próximo ano eu quero emagrecer. Segunda, próximo ano eu quero fazer mais dinheiro. Terceira, no próximo ano eu preciso melhorar a minha vida profissional. Em primeiro lugar, o que as pessoas mais queriam para o próximo ano? Segundo lugar, fazer mais dinheiro. Terceiro lugar, melhorar a vida profissional para ter mais dinheiro.
Compararam com uma pesquisa feita 50 anos antes. 50 anos atrás, haviam perguntado, na virada de ano, o que você mais busca para o próximo ano? A primeira resposta que mais foi dada: eu busco melhorar o meu caráter. Segunda resposta: eu preciso ter mais tempo com a minha família. Terceira resposta: eu preciso me envolver mais em um ambiente de fé. 50 anos. Fez uma geração que queria melhorar o caráter, ter mais tempo com a família e se envolver mais em um ambiente de fé. Fazer do principal alvo da sua vida emagrecer, querer mais dinheiro e querer melhorar o emprego para ter mais dinheiro ainda. Talvez a gente está fazendo da prioridade da nossa vida pão, perdão e proteção. E a gente está esquecendo de viver o que é o reino de Deus. Eu quero orar com você nesta hora. Não desperdice a sua vida. Não desperdice a sua vida. Alinhe a sua vida com o reino de Deus. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Não andeis ansiosos por coisa alguma, nem pelo comer, nem pelo beber, nem pelo vestir. Olhe para os lírios, olhe para os pássaros, como Deus cuida deles. Você acha que Deus vai falhar em cuidar de você, que é um filho? Se Ele cuida de plantas e animais. Alinhe a sua vida com o reino de Deus, e nada do acréscimo irá faltar. Essa palavra toca o seu coração essa noite? Fica em pé comigo em nome de Jesus. Feche seus olhos, eu gostaria de orar com você. Senhor, eu te dou graças por esta palavra. Ajuda-nos, ajuda-nos e ajuda-nos. Não deixe que o nosso coração viva preso na ansiedade, no medo, na ganância, na insegurança. E não deixe a gente perder coisas que de fato têm valor, só para conseguir coisas que têm apenas preço. Ajuda-nos, Senhor, ajuda-nos. Ajude-nos a saber viver os nossos dias com sabedoria e com temor, para que a nossa vida seja para a Tua glória e para a manifestação do Teu reino. Te pedimos isso, em nome